Ok, alright. Bom dia, irmãos. A Roseli já me apresentou, alguns já me conhecem, eu tenho certeza que tem algumas pessoas da nossa igreja aqui também. É um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Ah, até que o verso áureo de vocês vai coincidir bastante com as duas passagens bíblicas que eu escolhi para falar hoje aqui, que é sobre, a primeira é sobre Jabes, que está em 1 Crônicas de 4, de 9 a 10. Se alguém tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, eu vou ser. A Roseli me deu de 15 a 20 minutos, eu vou tentar manter aqui, para a gente não se delongar muito, mas fala exatamente disso, de o povo saiu do Egito como escravo. Só que eles não entendem que quando eles deixam o Egito como escravo, eles não são mais escravos, né? A mentalidade de algum deles continuam, e até hoje, vamos dizer que até hoje algumas pessoas não entenderam que eles são filhos, e a forma que eles vão se aproximar de Deus, que eles vão approach God, né? Deixa eu tentar pôr isso no português. É, que eles vão pedir as coisas para Deus é de como ser filho, e não de como ainda de escravidão. Então, lá Jabes, ele, lá em 1 Crônicas, eu vou aqui ler na minha Bíblia, que é a mensagem, gente, então vai ser um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas agora eu não vou conseguir achar outra aqui, tá? Jabe se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes a que dor, pensando que foi com um parto muito difícil, ela sofreu muito para dar à luz. Ela deu à luz com fortes dores. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, Senhor. Sim, abençoa-me, dá-me terras, grandes extensões de terras. Protege-me com tua presença, livra-me do mal, e Deus atendeu o seu pedido. Jabes aparece na Bíblia só nesse pedacinho. E no meio da onde está contando a história do povo de Israel, eles já tinham saído do Egito. Para começar a entender o contexto aqui, Jabes, ele não era o primogênito, então ele não teria direito a terras nenhumas. Quem teria direito nessa terra era o irmão mais velho. Jabes era da tribo que ele era aqui, ele na época que eles estavam fazendo a contagem, Deus, que era da tribo de Judá, Deus prometeu que eles teriam também direito a terras. Mas Jabes, de todos os jeitos, ele não teria nenhum direito. Eram os irmãos que teriam direito. Mas ele ousou pedir. E ele pediu de uma forma direta. Ele não foi assim como os nossos filhos, né? Eu tenho duas filhas e as duas filhas têm personalidade diferente. Uma vai fazer rodeios para chegar e pedir qualquer coisa para mim, e vai falar: "Ah, mamãe, eu gostaria disso. Ah, não sei se você pode me dar". Outra pessoa: "Mamãe, eu quero isso, porque é isso, isso e isso". Ela vem direto. Ela vai direto ao ponto, ela já é específica. E com Deus a gente também tem que ser assim. Ele não atende os desejos do nosso coração, ele vai atender aquilo que é de acordo com a vontade dele, com os planos que ele tem. Mas nesse contexto aqui de Jabes, até o nome naquela época influenciava, né? O nome tinha um poder e o dele já deixava ele bem diminuído. Era o nome dele aqui dizia que ele que dor. Então, para ele, assim, nossa, você já causou sofrimentos, né? Antes mesmo de nascer, até o seu nome já fala disso. Só que ele ousou pedir e Deus atendeu a oração dele. Só que ele faz um pedido aqui bem específico. Na minha outra Bíblia diz assim que ele pediu assim: abençoa-me, dá-me extensões de terra, me abençoe, me dê mais terras, né? E a que a sua mão, ele fala assim, que a sua mão esteja sobre mim. E proteja-me de todo o mal, livra-me do mal. E Deus atendeu. E quando ele pede assim, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, ele está falando assim: Senhor, só me dá, Senhor, essas terras e aumente os meus territórios. Yeah, turn the microphone off. Oh, my microphone is off? Oh, não. Ele só atende eles. Vocês estão me ouvindo?
Sim, Débora. Sim, estamos te ouvindo, André, sorry. É, ele falou assim, quando você vai entendendo esse contexto aqui de Jabes, ele diz: o Senhor só me abençoe se o Senhor estiver comigo, que a sua mão esteja sobre mim e que ela nunca me deixe, para que eu não erre e me livre do mal, de todo o mal. E essa oração é feita, livrai-nos de todo o mal. Jesus ensina essa oração para a gente quando ele está fazendo essa oração, nos ensinando a orar, a pedir para Deus, para gente, para nos livrar do mal. E Deus atende, ele diz aqui, ó, Deus atendeu a oração de Jabes. Ele estava num lugar onde que ele não tinha direito, o nome dele era uma vergonha, mas ele ousou pedir. E ele pediu de uma forma que pedia para o Senhor: se o Senhor estiver comigo, que o Senhor não me abandone em nenhum momento, que o Senhor me abençoe. E ele recebeu a oração dele, porque ele ousou pedir. Aí tem a outra parte aqui, depois no final eu vou fazer uma junção das duas, que é em Números, de 27, de 1 a 8, que é as filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade tinham uma petição. Seu pai era filho de Refém, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, e pertencia ao clã de Manassés, filho de José. As filhas se chamavam Malá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas vieram à entrada da tenda do encontro, puseram-se diante de Moisés e do sacerdote Eliezer, e diante do líder da congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte daquele bando de rebeldes de Corá. Ele morreu pelos próprios pecados e não deixou filhos homens. Mas porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã só porque não tinha filho homens, portanto queremos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés levou a questão ao Eterno, e o Eterno julgou e determinou: as filhas de Zeofilade estão certas. Dê a elas uma terra como herança entre os parentes do pai delas. Dê a elas a herança do pai delas. Depois diga ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos homens, passem a herança dele às suas filhas. Se ele não deixar filhas, deem a herança aos irmãos dele. E se ele não tiver irmãos, deem sua herança aos irmãos do pai dele. E nesse ponto aqui, o que é mais interessante, as mulheres nunca tinham direito. Elas não tinham direito, se o pai morresse e elas não tivessem irmãos, nem a mãe e nem as filhas tinham direito, elas iam viver de favores. E não era de favor por um dia, por uma semana, por um mês, era a vida inteira. Alguém ia deixar ela dormir na tenda deles, iam dar comida para elas, e elas iam ter roupa, tudo. Elas precisariam estar sempre implorando, sendo humilhadas por não ter tido terras. E elas chegaram num ponto de dizer assim: eu não tenho culpa do que aconteceu com meu pai. Meu pai não morreu porque ele pecou contra o Senhor. Ele não era um rebelde também contra a causa de Deus. E nós estamos vindo pedir uma coisa que é dele. Que agora, porque eu não tenho filho homem, a gente não vai ter direito a isso. E elas foram direto ao ponto, elas ousaram pedir, e Deus atendeu o pedido delas também, e disse sim, elas têm direito sim. E para entender aqui, Manassés era o filho mais velho de Moisés, e foi ele que não recebeu a bênção de primogenitura, mas Deus disse que ele também teria direito e que a descendência dele teria direito. E através dessa descendência, Deus abençoou as filhas de Zelofeade, concedendo a elas o direito de possuir as posses do pai, que elas não teriam direito, e elas iam viver de favores, mas elas falaram: não, Senhor, eu preciso. E se nós fôssemos entendermos isso aqui agora, essa atitude delas influencia nós até hoje, porque se nós formos olhar as nossas leis, essas leis continuam sendo assim. Se um homem morrer hoje e não tiver um herdeiro, um homem, não tiver um herdeiro, vai passar para o próximo herdeiro, para o próximo familiar, e assim vai até passar para alguma pessoa da família que vai receber. Elas ousaram pedir, que mudou a nossa situação hoje.
E isso foi lá no primeiro século antes de Cristo. Então, quando Deus fala para a gente nos aproximar do trono da graça, a gente tem que aproximar do trono da graça com a certeza que nós já recebemos o pedido que nós levamos para Deus. E Deus, se a gente entendesse que, por exemplo, aqui no Go Six, as pessoas se reúnem todo dia para pedir o Espírito Santo, para orarmos um pelos outros. E Deus quer, isso é muito bom, mas Ele quer um relacionamento com a gente diário, um momento só nosso com Ele, que é aquela intimidade que a gente cria com Ele, de pegar a Bíblia, Ele diz lá, vá para o lugar secreto e ore a mim, passe um tempo comigo. A gente está tão acostumado a levantar cedo e já fazer as coisas. Tem gente que ele já levanta, já nem ora e já sai correndo para o trabalho e esquece que o primeiro momento deveria ser com Deus, pedindo para Ele abençoar o nosso dia, para Ele cuidar dos nossos filhos. Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, e Ele quer esse relacionamento conosco. E é através da oração, através desse momento que a gente vai, que o nosso coração vai entendendo Deus e que Ele também nos entende a nossa necessidade também. Ele está disposto a ouvir, ele está disposto a atender, mas a gente tem que pedir. Ele não quer filhos escravos que tenham medo de aproximar dele. Ele quer filhos que entendam que eles são filhos, porque Jesus, quando morreu na cruz, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, cordeiro deles no céu. E quando a gente entende isso, muda muita coisa. Muda tudo, né? Muda tudo. Quando nós entendermos que a nossa identidade está firmada naquele que nos criou, que nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos, muda tudo. Porque um pai faz tudo pelo seu filho. Como pais, nós fazemos tudo pelos filhos, nós oramos por eles. Às vezes não vai sair do jeito que a gente quer, porque Deus tem um plano, mas quando a gente diz, Senhor, que teu plano se cumpra na minha vida, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, Ele vai atender esses desejos do nosso coração. Não desejos, né? Ele não atende desejos, mas Ele atende pedidos que está no nosso coração e que Ele, como pai, tem vontade de fazer tudo por nós. E nós que deixamos de ter um relacionamento com Ele, de criar essa intimidade, a intimidade é criada diariamente. A gente acha tempo para tudo na vida, né? Então, às vezes eu falo assim, parem de dar desculpas, porque se você passa 2 horas que você chega do seu serviço assistindo televisão, você poderia pegar pelo menos 15 minutos dessas 2 horas e ter o seu momento com Deus. Isso somos todos nós, né? Não é julgando ninguém. A gente deixa, chama-se prioridades. Quem que vai ser a prioridade do teu dia? Quem que você quer caminhar hoje, né? É, a gente, eu gosto de falar assim para as minhas filhas todos os dias. A gente é o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente come. Então, se você quer ser achado no dia da volta de Jesus, irrepreensível no corpo, espírito e na sua alma, tome cuidado com o que você ouve, com o que você vê, para que isso não te afaste do caminho do Senhor. Não te afaste de ter um relacionamento com Ele. É tudo que Deus mais quer, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. É através da oração, através do estudo da palavra. E Ele nos dá esse direito de ser chamados filhos e de se aproximar dele do jeito que nós somos, sem rodeios, sem dramas, de levar a Ele aquilo que está constrangendo o nosso coração e a nossa vida. E Ele quer fazer parte disso, Ele quer nos ajudar nisso. Ele está sempre ali segurando a nossa mão, mesmo que a gente não veja, né? Esse foi o que a gente ensinou para as crianças essa semana. Independente da situação que a gente está vivendo, a gente tem que confiar em Deus. Quando a gente não tem o poder de fazer as coisas, confie em Deus que Ele vai fazer alguma coisa. Quando a gente não tem esperança, confie em Deus, porque Ele é a esperança. Ele diz que o nome dele é Hope. Quando você está em situações difíceis, confie nele. Trust in God in a wild world. Esse era o tema do nosso IBS. E isso fala muito com a gente também. A gente está em situações muito difíceis, no mundo que está cada vez pior,
e ele só pede que a gente confie nele. Ele tem um plano. Pode ser o diferente do nosso, mas é muito, muito melhor do que a gente imagina. Ele vai nos abençoar muito mais do que nós pedirmos para ele, se a gente confiar que ele vai fazer, que ele está conosco. E que a gente talvez não veja agora, mas no futuro a gente vai entender: nossa, o Senhor é muito bom para mim, ele nos abençoou de uma forma que eu nem imaginava, que eu nem precisava, e os detalhes, né? Os detalhes que Deus cuida de cada um de nós. Fala assim, Deus é tão maravilhoso que eu nem merecia isso, mas Ele fez questão de me dar. Ele fez questão de me abençoar com isso. Eu falo que eu gosto de falar, eu sou filha de Deus e eu me sinto amada por Ele como filha mesmo. Ele é o meu pai, o meu criador, mas Ele não quer ser chamado de criador, quer ser chamado de pai. E essa intimidade, eu falo assim, Deus, ele me mima com coisas que eu não nem imaginava, e sem ele eu não sou nada. Eu não sou mesmo, eu não presto. Nós sem Deus nós não prestamos, né? Sem Jesus, Jesus é tudo para mim, para minha família. E é muito bom saber que a gente pode contar com um pai que é o Deus criador de todo o universo. De manhã, quando eu deixo minhas filhas na escola, eu falo para elas: vocês têm que lembrar quem vocês são. Daí eu faço elas repetirem isso todo dia. Tem uma que faz assim para mim: ai, mamãe, você já falou isso de novo. Mas eu falo assim: não, repete. Você precisa repetir para você. Um dia você vai entender o que eu tô te falando. Que elas têm que repetir assim: quem que você é? Elas falam: eu sou filha amada do Rei do Universo. Eu falo assim: então hoje você vai lá e se comporta como filha amada do Rei do Universo. Não importa o que digam sobre você, o que falam sobre você, a tua identidade tem que estar firmada naquele que te criou e naquilo que ele te criou para ser. E vai lá e seja sal, seja luz, mostre a bondade de Deus, mostre o amor de Deus através dos seus atos, suas palavras, dos seus comportamentos. E nós somos representantes desse Deus, desse Pai maravilhoso. Então, às vezes tem um irmão na igreja, ou tem uma pessoa no trabalho que nos maltrata, que fala alguma coisa que nos machuca, mas a partir do momento que nós entendemos quem nós somos, o que as pessoas dizem ou fazem diz muito mais sobre elas do que nós realmente somos. Então, a gente precisa entender quem nós somos, como os filhos de Deus, e como aproximar o nosso Pai, como ter uma intimidade com Ele diária, como orar e pedir a Ele. E ele está ansioso para que esse relacionamento aconteça, para que a gente tenha todo dia esse relacionamento com Ele, essa intimidade, intimidade com o teu Pai. É só isso que Ele quer. É, então, vamos orar? Sim, Andréia, vamos orar. Vamos orar. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, bondoso Pai, misericordioso, Deus criador e mantenedor de todos nós, Senhor. Obrigado por mais uma manhã que se inicia. Obrigado porque nós estamos com vida e com saúde. E nós sabemos, Senhor, que como filhos amados do Rei do Universo, o Senhor tem um plano. E nós pedimos, Senhor, que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que façamos-nos entender que o Senhor tem o melhor para nós e que estarmos perto de Ti todas as manhãs é o melhor para o nosso dia. O nosso dia fica mais leve, nós conseguimos entender o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Abençoe todas as famílias aqui representadas, abençoe os filhos, que eles possam ser tocados por Ti também, Senhor. Que o Seu Santo Espírito toque o coração de todos eles, onde quer que eles estejam, os constrange para estar mais perto de Ti também, Pai. Fique conosco nesse dia, nos abençoe, é no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.